Olá, amados, que a paz do Todo-Poderoso esteja na sua vida, casa, família e parentela, em nome de Jesus. Por que algumas cartas, ou todas as cartas praticamente, foram escritas? Ou seja, cada carta tem um objetivo, pelo qual levou um motivo o escritor a ser inspirado pelo Espírito Santo e nos trazer tais orientações e tais revelações. Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque eu vou falar sobre o livro de Colossenses. O livro de Colossenses, escrito pelo apóstolo Paulo, ele, como os outros livros também do Novo Testamento, como já falei, tem um objetivo, tem um porquê de ser escrito. O motivo principal do livro de Colossenses é que na época do início do cristianismo, o movimento gnosticismo, ele tentava entrar, se infiltrar dentro do cristianismo, através daquilo que nós conhecemos de sincretismo religioso. Então esse movimento, que é o gnosis, gnosticismo, ele vem com uma série de ideias assim muito discreta, muito cativantes, que envolve filosofia cristã, paganismo, misticismo e esoterismo. E nós sabemos que o cristianismo, ele não se ajusta a nenhum tipo de sincretismo religioso. O cristianismo é e ponto final. Não pode ser acrescentado uma vírgula, nem ser subtraído de nada do seu conteúdo. Isso nós aprendemos lá no livro de Apocalipse. Nada pode ser acrescentado ou retirado da palavra de Deus, com o risco de ter maldições sobre a vida desta pessoa ou deste grupo religioso, que podem tentar de alguma forma manipular as escrituras, por interesse próprio ou por interesse de grupos, não importa. Só que, como nós sabemos que o sincretismo não pertence, não faz parte e não tem entrada no cristianismo, nós vemos essa carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, em que o seu principal objetivo é esse que eu vou ler para vocês aqui. É muito importante termos esse aprendizado. A causa pela qual foi escrita a epístola aos Colossenses foi a introdução de doutrinas errôneas na igreja. Que doutrinas são essas? Parece que surgiu no meio um mestre que propagou um sistema doutrinário que era uma mistura de legalismo judaico, ficar somente no Antigo Testamento, só no Antigo, não abrir mão do Antigo Testamento, que é o legalismo judaico, e filosofia pagã. Filosofia pagã nada mais é do que uma filosofia inspirada em deuses pagãos. Era o elemento pagão no sistema, conhecido depois do tempo de Paulo como o gnosticismo, que constitui o maior perigo para a fé da igreja. Amém, amados? Nessa época que Paulo escreveu a carta aos Colossenses, havia esse sentimento, alguma coisa sutil estava tentando adentrar na igreja. Como falei para vocês, a Bíblia, o cristianismo, não se submete em 1 milímetro que seja, nem uma vírgula, a outro tipo de envolvimento doutrinário ou religioso. E quando ele escreve a carta de Paulo aos Colossenses, olha o que ele diz no versículo 9, para poder fortalecer. Você está dando ouvido a isso, a B, C, D, mestres, várias pessoas que têm um ar de sabedoria, tem um quê assim de conhecimento, tem um envolvimento, mas na verdade é animal, terreno e diabólico. E vocês vão entender que todo conhecimento vem da Bíblia, todo conhecimento espiritual, melhor dizendo,
todo conhecimento espiritual relacionado à vida espiritual, à igreja e ao cristianismo vem somente da palavra de Deus. E olha aqui que Paulo nos escreve em Colossenses capítulo 1, versículo 9. Ele vem explicando o motivo da carta, né? E no 9 ele fala assim: por esta razão, ou por esse motivo, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós, orando aos colossenses, a igreja em Colossos, e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Você sabia que existe inteligência espiritual? É só você ver aí Colossenses 1:9. Paulo orando, né? Ele falando: sempre oro por vós, para que sejais cheios conhecimento, sabedoria e inteligência. Por quê? Porque o sincretismo religioso, ele ao longo da história do cristianismo, não apenas aqui, lá a igreja em Colosso, né, quando Paulo escreveu no ano 64 da era cristã, que foi a data dessa carta, o sincretismo sempre bateu a porta do cristianismo. Mas nós sabemos, como já falei, cristianismo não se submete a nada nem a ninguém. Amém, amados? E um outro versículo que Paulo deixa, que eu também acho maravilhoso, é Colossenses capítulo 2:3. Assim, vamos ler o 2 para você entender. O 2 do 1 ao 3. Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne. Por quê? Para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos, ele vem falar novamente de inteligência, enriquecido da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus, Cristo Jesus. 3. Em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Amém, amados? Para você ver os problemas que nós passamos hoje em dia, com essa quantidade enorme de terapias, conselhos terapêuticos, conselhos de Carl Rogers, Carl Jung, Sigmund Freud, né, Dexter, Baxter, uma série de homens querendo trazer conselhos para a vida espiritual cristã. Muitos desses homens são enviados das trevas, porque somente a palavra de Deus vai à divisão da alma e do espírito. Mas por que eu estou dizendo assim? Porque não existe inconsciente, como muito é difundido pelas ciências modernas, que batem a porta do cristianismo e já entraram dentro de muitas igrejas. A Bíblia fala com firmeza, com veemência: não volte ao passado para curar traumas, e várias filosofias adentrando nas igrejas para que as pessoas possam ir através de uma terapia ao ventre da mãe. Isto é balela, isto é mentira, isso é até mesmo diabólico. A água que passou por debaixo da ponte já passou, não volta mais. O próprio Novo Testamento diz: eis que faço nova todas as coisas, e do teu passado não me lembro. Assim diz o Senhor. Portanto, voltando à carta aos Colossenses, né? Aqui no Colossenses 2:3, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Amém, amado? Receba a sabedoria que vem do alto. Receba a inteligência através da mente de Cristo na sua vida e da ciência também. Ele ainda fala em ciência, a ciência que vem do alto. Amém, amados? Que o Deus Todo-Poderoso possa te abençoar. Vivemos em dias maravilhosos, porque essa turbulência espiritual que o mundo está vivendo, ela nos deixa assim tranquilos em saber que a volta de Jesus se aproxima. Está próximo a segunda volta de Jesus. Por quê?
porque muitas confusões, muitas guerras espirituais têm acontecido, guerras filosóficas em cima até mesmo desse nome que é sobre todo nome. Guerras de religiões, guerra de filosofias, guerras e guerras ideológicas. Amém, amados, não se esqueça, não deixe o gnosticismo adentrar no seu ministério. Não deixe o gnosticismo te trazer filosofias, pensamentos e situações místicas. Carl Rogers, Carl Jung e muitos homens que escreveram livros que hoje estão na cabeceira de muitos pastores, muitos desses homens, 90% desses homens eram envolvidos com misticismo, eram envolvidos com coisas ocultas, filosofias pagãs. Ok, meus amados? Receba a tua bênção nesse dia, que a tua casa, vida, família e parentela seja ricamente abençoado nessa noite, em nome de Jesus. Não se esqueça, o que ganha a alma é sábio é. Não se esqueça, como eu li aqui no livro de Colossenses, está sentindo, precisando de sabedoria? Feche seus olhos e ore. Peça a Deus sabedoria, que Ele não lança em rosto, Ele só dá a quem pedir, como está escrito no livro de Tiago. Portanto, você quer sabedoria? Receba a tua bênção nessa noite, que essa sabedoria possa te multiplicar dentro de você a inteligência espiritual que a Bíblia fala no Novo Testamento e possa te conduzir de uma melhor forma como lidar com esses dias extremamente maus. Amém, amados? Sejam abençoados em nome de Jesus. Amém.